Graças a Deus, mais uma vez podemos nos reunir na casa do Senhor e ouvir a sua palavra. Deus abençoe também os nossos amados irmãos através da internet. Que Deus continue abençoando a cada um no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de 1 João, na epístola 1 João, capítulo 5, versículo 20. 1 João, capítulo 5, versículo 20. É 1 João, depois tem 2 João, depois tem Judas, depois é Apocalipse. Então nós vamos ler 1 João, capítulo 5, versículo 20. E nesta noite estaremos falando um pouquinho sobre o tema Ele tinha o ministério de Deus. Ele tinha o ministério de Deus. Amém? Então vamos ler. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Querido e amado Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, Senhor, dependemos de Ti para este culto, Pai, poder ser abençoado. A mecânica está aqui, Senhor. O povo está aqui. A igreja está através da internet. A igreja está aqui. Mas somente o Teu Espírito Santo pode vivificar cada um de nós através da Tua palavra, Pai. A dinâmica do Espírito Santo nas nossas vidas, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode assentar, meus irmãos. Vamos tomar outra escritura para iniciarmos nossa meditação. Vamos ler aqui São João 10:35. Vou ler para os irmãos. São João 10:35. Jesus falando: pois se a lei chamou deuses àqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada. Então, aqui Jesus está mostrando para aqueles judeus que a própria lei chamou de deuses, de Deus, né? Todos aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida. Isto quer dizer, a palavra de Deus veio a Noé, foi dirigida a Noé. Noé foi chamado de Deus, porque a palavra estava manifestada em Noé.
a palavra de Deus veio a Moisés, então Moisés foi chamado de Deus. Era um chamado de deuses. Cada profeta, cada homem de Deus que manifestou a palavra do dia, a palavra é Deus, meu irmão. E quando a palavra está no homem, aquele homem tem o ministério de Deus. Porque ele tem o ministério da palavra. Ele está manifestando a palavra no seu dia. Então Jesus estava aqui discutindo com aqueles fariseus, saduceus, porque aqueles grandes religiosos naqueles dias de Jesus, aqueles homens entendidos da lei, sábios, conhecedor da lei, anciãos, não eram noviços, mas já tinham uma grande experiência da lei, conhecedores da lei e tudo mais, né? Jesus estava discutindo com eles porque eles estavam querendo diminuir Jesus. Eles estavam querendo diminuir Jesus. Então Jesus citou a Escritura para eles. Sempre Deus vai usar a Escritura. Sempre Deus vai usar a Escritura. O homem do dia sempre vai usar a Escritura, porque ele vai manifestar a Escritura que está cumprindo o dia. Então Jesus aqui diz: pois se a lei chamou de deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada. Vocês não podem anular a Escritura, vocês não podem anular a lei. Agora, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas. Olha a conversa que Jesus estavam tendo com aqueles grandes religiosos do dia, a religião do dia, né? Anás e Caifás. Sempre, em cada tempo, meus irmãos, o diabo vai usar da religião para diminuir aquele que tem o ministério de Deus no dia. E eles estavam falando: Jesus, você está blasfemando. Quando você diz, eu e o Pai somos um, você está querendo dizer que você é Deus? Fala que você é Deus aqui diante do templo, que nós te apedrejaremos. Fala que você, repete o que você disse, eu e o Pai somos um. Porque quando Jesus falava que ele e o Pai eram um, ele estava querendo dizer que ele era Deus. Que ele era o Jeová do Velho Testamento. E Jesus era o Jeová do Velho Testamento. O Jeová do Velho Testamento era Espírito. E aquele Espírito se fez carne, se manifestou em carne, no homem. E quando ele se manifestou no homem, aquele Jeová do Velho Testamento chamou Senhor Jesus Cristo. Por isso que Jesus diz: eu e o Pai somos um. Eu e Jeová, nós é um, nós não é dois. Vocês estão entendendo? Jesus estava dizendo isso, meus irmãos. Eu e Jeová, que vocês creem em Jeová, o Senhor, Elohim, nós não somos dois, nós somos um. Agora, por que eu falo que eu e o Pai somos um, vocês querem me apedrejar e falar que é blasfemo? Não diz a vossa lei, não diz a lei. Chamou deuses aqueles, cada profeta. Noé, Moisés, Josué,
Daniel, Jeremias, Isaías, Abacuque, cada profeta do Velho Testamento. Todo aquele que a palavra de Deus é dirigida. Deus sempre tem alguém na terra para dirigir a palavra. Porque Deus sempre tem na terra aqueles a quem a palavra é dirigida. Todo o tempo. Nunca para. Nunca cessa, meu irmão. O irmão Branham disse: Deus nunca ficou sem uma testemunha sequer na terra, para poder testificar da palavra. Os irmãos entendem? Por isso que esta doutrina que as pessoas acreditam e formam uma idolatria em cima de um homem, que depois que o profeta morreu, o irmão Branham, então Deus deixou a terra. É uma doutrina falsa. Essa doutrina de falar que depois que o pastor Osmar partiu, Deus deixou a terra, é uma doutrina falsa. Porque Deus tem a sua igreja na terra hoje. Certo, meus irmãos? Deus tem a sua igreja. Depois que Jesus era Deus. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, e voltou a Espírito, voltou ao Pai, Ele manifestou na igreja. Então, a igreja hoje tem o ministério de Deus. Porque a palavra de Deus foi dirigida a nós, meus irmãos. Talvez as pessoas querem olhar um homem, e Deus sempre usou um homem. Mas é aqui que você tem que entender, é aqui que as pessoas tropeçam. Certo? Porque o pastor Osmar sempre mostrou que Deus sempre foi a mensagem de uma só pessoa. E sempre foi a mensagem de uma só pessoa. Só que o pastor Osmar também disse o mesmo que o profeta disse, que depois que Deus trata com uma pessoa, Deus levanta outros para levarem a mesma mensagem. Você não pode anular a mensagem, tomar um parágrafo e formar um muro em cima daquele parágrafo e anular o outro parágrafo. Você precisa ter a revelação, certo? O que eles fazem? Eles fizeram um muro em torno do pastor Osmar, que foi só o pastor Osmar, que agora Deus não tem ninguém mais. Seria a mesma coisa de construir um muro ao redor de Jesus, que Deus não podia usar a igreja no dia de Pentecostes. Os irmãos me entendem? Então você tem que tomar o que o irmão Branham disse em toda a mensagem. Deus usou o irmão Branham. Deus usou pastor Osmar. Mas agora Deus está manifestado na sua igreja. E Deus tem o quíntuplo de Efésios, né? Aquilo que o irmão Branham mesmo diz na mensagem, o mensageiro do entardecer, 98 ou 198, não lembro agora, que depois que Deus manifesta através de um e o leva, Deus levanta outros para pregarem a mesma mensagem. A maneira de Deus agir é assim, meu irmão. Agora,
por que que estes outros, por que que há outros hoje? Não é um só hoje. Presta atenção. Eu não ia entrar nisso, mas vou ter que entrar. O irmão Brana foi um no seu dia, foi o irmão Brana. Porque o irmão Brana, ele tinha uma mensagem para entregar. Ele tinha que revelar os 7 selos. Ele tinha que manifestar Apocalipse 10, 1 a 7. Certo? Os irmãos creem até aqui, né? Amém. Então, foi a mensagem de uma só pessoa do irmão Brana. Só que o irmão Brana foi proibido por Deus de explicar a terceira etapa. Deus falou para o irmão Brana: não diga a ninguém, não explica. O irmão Brana revelou tudo, mas o irmão Brana foi proibido por Deus de explicar. Por que será? Porque Deus tinha outro ministério para cumprir mais à frente, que Deus não cumpriu no tempo do irmão Brana, mas Deus cumpriu 40 anos depois, aqui no Brasil. Deus cumpriu o ministério de João, cumprindo Apocalipse 10, 8 a 11. E quando Deus cumpriu esta escritura, Deus precisou de uma pessoa para poder manifestar. Sempre tem que ter uma pessoa para manifestar aquela escritura. Deus precisou de Moisés para manifestar a escritura do dia. A lei, não foi assim? Não foi assim, meus irmãos? Deus precisou de uma só pessoa chamada Moisés para manifestar a escritura do dia. Só que chegou uma hora que Moisés falou: Senhor, o cargo está pesado. E Deus pegou 70 anciãos e tomou do Espírito de Deus que estava em Moisés e repartiu nos 70 anciãos. E aqueles 70 anciãos falavam a mesma coisa que Moisés. Deus pegou e manifestou a escritura no dia numa só pessoa chamada Senhor Jesus Cristo. E depois ele tomou do Espírito Santo que estava no Senhor Jesus Cristo e derramou na igreja no dia de Pentecostes para continuar a mensagem. Certo, meus irmãos? Da mesma forma, os irmãos têm que ver que quando chegou aqui nos nossos dias, Deus manifestou a escritura no irmão Brana. Deus manifestou a escritura no pastor Osmar. Depois que Deus tirou o pastor Osmar, Deus pegou daquela mesma revelação que estava no pastor Osmar e derramou na igreja. E derramou no quíntuplo, naqueles pastores que permaneceram com a revelação. Não é difícil crer nisso, né? Eu creio que é muito simples de podermos entender, né? Mas eu estou fugindo aqui do meu tema. Então, Moisés não era Deus e Moisés era Deus. Por que que Moisés não era Deus? Porque Moisés era um homem. E por que que Moisés era Deus? Porque ele estava manifestando o ministério de Deus, porque a palavra foi dirigida a ele. E assim cada profeta, certo? Foi chamado de Deus. Quando chegou no tempo do irmão Brana, você tem que ver que a palavra, a revelação dos 7 selos, foi dirigida ao irmão Brana. O irmão Brana então veio e revelou os 7 selos, revelou os 7 trovões, revelou o novo nome. Só que o irmão Brana, o ministério dele, ele não pôde pausar para explicar detalhadamente. Ele falou
mas não parou para explicar, porque tinha outro ministério na frente ainda. E esse outro ministério não era o 8º ministério. Temos que frisar bem isso, certo, irmãos? Não existe e não cremos que o ministério de João foi um 8º ministério, um 8º anjo, porque não existe 8º anjo. Não existe 8º ministério. Porque o pastor Osmar não pregou uma 8ª mensagem. O pastor Osmar não pregou a sua mensagem porque o pastor Osmar não tinha mensagem. O pastor Osmar pregou a mensagem do 7º. Tanto o pastor Osmar quanto cada um de nós, meus irmãos, nós cremos na mensagem do 7º anjo. Certo? Nós fazemos parte do 7º selo. Não existe o 8º selo. Então, quando o pastor Osmar falou a mesma coisa que o irmão Brana falou, isto prova que o pastor Osmar não estava pregando outra mensagem, mas ele estava pregando e falando a mesma coisa que o irmão Brana falou. E hoje, cada pastor que tem a revelação da 3ª etapa, do que João mostrou para nós, ele não vai pregar diferente do que o pastor Osmar pregou e nem do que o profeta pregou. Mas o Espírito, o profeta e a noiva falam a mesma coisa. Bom, amém. Vamos dar mais um passo. Na mensagem, pondo-nos ao lado de Jesus, 1º de junho de 1962, parágrafo 134. O irmão Brana diz assim: porém, Jesus, eles simplesmente tentaram encontrar cada pequena sombra que podiam encontrar para tentarem diminuí-lo diante do povo. E isto é o que o diabo deseja. Em todo tempo, o diabo vai usar pessoas para tentar diminuir aquele que tem o ministério de Deus. No dia, você vai ver lá desde Moisés, né? Moisés, ele tinha o ministério de Deus. Deus mesmo falou para Moisés, né? Arão será profeta para você e você será Deus para o povo. É Bíblia. É Bíblia. Porque você vai manifestar a palavra. A palavra foi dirigida a você. Então você vai ser Deus para o povo. Agora, naquele tempo, o diabo tinha Datã, Coré e Abirão, que em todo o tempo do ministério de Moisés, eles fizeram sombra no ministério de Moisés. Eles tentaram diminuir o ministério de Moisés. Acha que só você é santo, Moisés? Que só você pode trazer a palavra de Deus? Nós também somos uma congregação santa, somos um povo santo, diziam Datã, Coré e Abirão. Agora, o que eles estavam fazendo? Eles estavam tentando diminuir o ministério de Moisés. Eles estavam tentando trazer sombra para tirar a influência do ministério de Moisés para com o povo. Você vai ver nos dias de Josué, o diabo tinha um Acã, que tentou diminuir Josué. Sempre, todo tempo, o diabo vai ter alguém que vai tentar diminuir, fazer sombra no ministério de Deus do dia. E hoje não é diferente. Então, como nós lemos, né? São João 10, 35. Aquele a quem o Pai santificou
e enviou ao mundo. Vós dizeis, blasfemas, porque disse, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Por quê? Porque eles estavam diminuindo Jesus. É o que o Mombrana diz aqui, parágrafo 134, pondo-nos ao lado de Jesus. Porém, Jesus, eles simplesmente tentaram encontrar cada pequena sombra que podiam encontrar para tentarem diminuí-lo diante do povo. Isto é o que o diabo deseja. É a forma do diabo trabalhar. Jesus, eles falavam para o povo, né? Jesus, vocês estão crendo nesse Nazareno aí? Ele é um filho ilegítimo. Quando José casou com Maria, ela já estava grávida. Vocês não sabiam disso, né? Falava para a congregação, meu irmão. Eles mentiam acerca de Jesus. Porque era o diabo neles. Então, eles tentavam diminuir, fazer sombra no ministério de Jesus através de mentiras, de falsidade, para que o povo não cresça em Jesus. Então, esta é a artimanha do diabo. E o diabo, ele opera da mesma forma hoje. O diabo, no tempo do irmão Brana, ele tentou diminuir o ministério do irmão Brana. E vocês creem nesse Brana? A família dele é todo de traficante de uísques, beberrões. Aqueles pastores no tempo do irmão Brana falavam, isso é psicologia. Quando o irmão Brana falava na fila de oração ali, chegava uma irmã e falava, discernia o problema que ela tinha, e para ela crer, então o irmão Brana, sem conhecer, falava, seu nome é York, seu sobrenome é Eva, e você mora em tal rua, é isto certo, irmã? E a irmã então via que Deus estava falando a vida dela. Só que aqueles pastores, usados pelo diabo no dia do irmão Brana, lançavam sombras sobre aquilo para o povo deles, falando que aquilo era psicologia, que aquilo era do diabo. Então não muda, meu irmão, em todo o tempo, você vai ver que o diabo, ele vai trabalhar com mentiras, para trazer sombra naquele que tem o ministério de Deus. Todos aqueles que têm o ministério de Deus no dia. E você vê hoje o diabo fazendo a mesma coisa, o diabo trazendo sombras no quíntuplo, que está pregando a mesma mensagem que João pregou. E eles fazem cortes. Dá até vergonha, meus irmãos. Eles pegam o pastor Osmar e eles, na que o pastor Osmar fala o que eles querem mostrar, e já corta aquele corte seco, né? Tac, corte seco, Tramontina. Pá. Não deixa nem o pastor Osmar acabar a frase. O pastor Osmar falou que não queria, corta. Agora vamos juntar com outro pedacinho, corta. Para querer falar que aquilo que eles creem está correto. Não deixe o pastor Osmar fazer o quadro que ele está falando ali completo, cortando o pastor Osmar, cortando a mensagem, meu irmão. Você não pode fazer isso, cortar a mensagem. Do mesmo jeito que você corta a palavra de Deus te cortará do reino dos céus. Eu teria vergonha de fazer uma coisa dessa. Quer publicar alguma coisa do pastor Osmar? Deixa ele falar completo.
Deixa eu falar a frase completa. Pastor Osmar mesmo pregou muito sobre isso, meus irmãos. Que no tempo do pastor Osmar, olha para vocês verem, eu lembro disso aí. Eu lembro, eu ouvi, né? É difícil eu achar onde está. Eu não tenho título, não vou prometer isso, mas eu lembro que o pastor Osmar pregou, né? Que nos dias dele as pessoas pegavam CDs e faziam cortes para querer falar para o povo deles que o pastor Osmar batizava em nome de William Branham. Eu lembro disso. As pessoas pegavam as falas do pastor Osmar, primeira e segunda etapa, e faziam cortes para querer mostrar para o povo deles que o pastor Osmar cria no novo nome e estava batizando no novo nome, Branham. E o pastor Osmar nunca creu em batizar em novo nome Branham. Nós nunca cremos nisso. Mas já no tempo do pastor Osmar faziam cortes. E o pastor Osmar cortou isso aí. Agora imagina se o pastor Osmar visse o que esse povo está fazendo com a mensagem. Esses cortes para querer induzir o povo, fazer, né? Crer numa doutrina errada. Misericórdia, meu irmão, só Deus. Mas é isso aqui, ó. Eles simplesmente tentaram encontrar cada pequena sombra que podiam encontrar para tentarem diminuí-lo diante do povo. E isto é o que o diabo deseja. É isto que o diabo faz. Então, quando você vê qualquer corte desse, ou qualquer mentira que eles falam pela internet, você sabe que é mentira. Você vai identificar o diabo. Isso aí não é Deus, isso é o diabo. Então eu estou pregando essa mensagem aqui, meu irmão, para você saber identificar o diabo. O que o diabo faz? Ele tenta diminuir aqueles que têm o ministério de Deus. Porque assim como fizeram com Jesus, faz com todos aqueles que seguem a mensagem da cruz. Vamos lá. Por que eles fazem isso? Mombrand diz aqui, ó. Eles desejam ferir sua influência diante do povo. Aí já falaram que eu já pequei. Eles já falaram que eu não posso ser pastor. Eles fizeram o corte que o pastor Osmar me reprovava. E já, né? Todo tipo de coisa, meus irmãos. Para quê? Para tentar tirar a influência que eu tenho sobre aqueles que creem no meu ministério. Eles desejam ferir sua influência diante do povo. Esta é a maneira que você deseja observar cuidadosamente o que você faz. Por isso que cada pastor, cada um de nós, cada um dos irmãos tem que observar cuidadosamente o que você faz. Por isso que eu sempre peço para os meus irmãos, não discutam na internet, não fiquem lá combatendo, digitando, nem WhatsApp, nem Facebook, nem YouTube. Nós já aprendemos como lidar com isso. Eu aprendi, vocês aprenderam? Amém? Então, o pastor Osmar ensinou na mensagem Costa Sangrenta. O pastor Osmar falou, bloqueia. Pronto. Você não precisa ter aquele irmão mais no seu WhatsApp, no seu Facebook. Você não precisa ter mais, bloqueia. O pastor Osmar ensinou, meus irmãos. Então nós temos que obedecer. Certo? Deixa cada um seguir sua vida e nós vamos seguir na nossa. Andar como verdadeiro homem de Deus. Falar como homem de Deus. Vem. Agir como homem de Deus. Viver como um homem de Deus. Porque o diabo, o seu adversário, tentará como um leão que ruge, devorar o que ele puder. Por que eles fizeram isto? Por que nos dias de Jesus,
eles, Anás e Caifás, dois, fizeram isto, né? Lançando mentiras contra Jesus e tentando diminuir o ministério de Jesus. A Mombrana, aqui no parágrafo 135, ele diz: por que eles fizeram isso? Por que eles fazem isto hoje? Eles tinham inveja dele. É a resposta. O irmão Brana faz a pergunta e o irmão Brana dá a resposta. O porquê que esse povo faz isso? Porque Anás e Caifás tinham inveja dele. Porque Anás e Caifás hoje têm inveja hoje. Esta foi a razão pela qual eles tentaram diminuí-lo. É por isso que eles tentam diminuir o ministério. Certo? Eles tinham inveja do seu ministério. E esta é a razão pela qual eles tentaram diminuí-lo. Mas ele, Jesus Cristo, tinha o ministério de Deus. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna, meus irmãos. Glória a Deus, amém. E eles sabiam disto, porém, isto era contrário aos seus credos. Eles sabem que nosso ministério é de Deus. Eles sabem que nós fomos elegidos pela soberania da igreja. E a soberania da igreja é a vontade de Deus. O irmão Brana que diz, não sou eu não, meus irmãos. O irmão Brana diz, a soberania da igreja é o movimento do Espírito Santo. (50+1) é a vontade de Deus, diz o irmão Brana. Os 49 deveriam entender que era a vontade de Deus, que perderam, e seguirem na vontade de Deus. É simples. Agora os 49, quando há 49, né, que perderam, eles saem da igreja. Então eles saem fora da vontade de Deus, estão fora da vontade de Deus. Eles sabem disso, porém isto era contrário aos seus credos. E nós somos contrários ao credo deles do Aperto Play. Nós somos contrários ao credo deles do Aperto Play. Então, eles tentavam diminuí-lo. Faziam tudo que cada manchinha que podia encontrar para tirá-lo do caminho. Eles queriam que ele parasse. E eles procuram cada manchinha que eu pudesse ter para me tirar do púlpito, para me tirar da igreja, para me tirar do ministério. Eu tenho que pregar essas coisas, meus irmãos. Eu estou lendo, só que eu estou atualizando para hoje. Eu podia atualizar para os dias do irmão Brana, eu podia atualizar para os dias do pastor Osmar, mas eles já venceram o seu ministério. Hoje nós é que estamos com o livrinho na mão, meu irmão. Está com a igreja. Por quê? Porque a igreja comeu o livrinho aberto, comeu o livrinho revelado. É por isso que essa igreja não pode ser enganada, porque ela comeu o livrinho.
Eles queriam que o povo o denunciasse. Eles queriam dizer: agora esse sujeito não é nada, veja aqui, agora ali está ele. Ele fez isto. E você sabe que isso não é certo. Nós fomos ensinados em toda a nossa vida que devemos crer nos anciãos. Anás e Caifás eram anciãos. E todo judeu foi ensinado que os mais jovens tinham que respeitar os anciãos. Quando os anciãos falavam, eles tinham que calar a boca. Aí chegou Jesus gritando com os anciãos. Vós tendes por pai o diabo. Falando para anciãos. Nós fomos ensinados em toda a nossa vida que devemos crer nos anciãos. E aqui está ele, parou bem ali e gritou com aquele ancião. Ah, mas nós somos pastores na mensagem já há muito tempo. Muito tempo nós andamos ao lado de João e viajamos. Nós já somos anciãos. Aí chega Jesus. Aí chega Jesus e grita com eles e fala: isto não é doutrina certa. Eu não sei se você entende. E ele gritou com aquele ancião, ele discordou com a tradição dos pais, e nós temos que crer na tradição de nossos pais. Isso nos foi ensinado através de cada rabino por todos estes anos. E aqui vem este homem, Jesus, e discorda com eles. Vem, ora, um homem como este não está apto para ser um pregador. Aí surge um irmão em Franca que discorda com eles. Não, gente, isso é doutrina errada. Eu, Adriano dos Santos, diácono desta igreja, não creio no aperto play. E aí surge Jesus para discordar deles. Ora, um homem como este não está apto para ser um pregador. Eu não posso ser pastor. Eles falavam: ele vai ser pastor só lá de Franca. O povo de fora não me escolher como pastor. Para tentar me diminuir com o povo de fora. Para tirar minha influência com o povo de fora, meus irmãos. Eles me diminuíram para o povo do Brasil. E ligavam para o povo do Brasil e falavam: não, lá o irmão Adriano, a igreja de Franca, escolheu como pastor, mas ele é pastor só lá. Ele não pode viajar, ele não pode ir para lugar nenhum. Eles diminuem o ministério de Deus. Vem, eles estavam tentando diminuí-lo, mas tudo aquilo para os que criam nele e o amavam e tinham visto os seus escriturísticos sinais e maravilhas, não foi empecilho para eles. Não, Senhor, aqueles que criam nele, aqueles que o amavam estavam ao seu lado. Eles não viam o que os outros lhe apontavam. Então o povo tentou, aqueles fariseus e saduceus e hipócritas e herodianos, e todos tentaram lançar uma sombra em Jesus. Porém, aqueles verdadeiros crentes que estavam predestinados a ouvir aquela mensagem, a ouviram e não viram falta alguma naquilo de modo algum. Como aquele ceguinho que foi curado por Jesus, chegou lá diante dos fariseus e falou: aquele homem é um pecador.
Você está falando que foi curado por Jesus? Jesus é um pecador. E aquele ceguinho cheio da revelação, predestinado, falou para aqueles anciãos: se ele é pecador, eu não sei. Eu sei que eu era cego e agora eu vejo. Ei, glória a Deus. O mesmo agora. Aqueles que creem nele o amam, aqueles que creem nele não veem falha alguma nele. Eles não veem heresias, eles não veem nada errado, eles não veem nada errado com a sua palavra, a sua pregação. Eles não veem nada de errado com o seu povo. Eles apenas enxergam a Jesus. É isto, é tudo. Eles são predestinados. As pessoas, meus irmãos, no nosso ministério, eles esperaram, mesmo sendo bombardeados por ligações da viúva, por ligações de pastores, Anás e Caifás, eles esperaram a igreja de Franca levantar um pastor para decidir permanecer com aquele que tem o ministério de Deus. Eles são predestinados para a vida eterna. Então eles apenas se põem ao lado de Jesus e permanecem ali. Não é ao meu lado não, é ao lado de Jesus, é ao lado da palavra. Vocês ouviram o corinho, isto é certo, eu preferiria tomar o caminho da discórdia, tomar o caminho do desprezo, tomar o caminho dos que são falados e andar com Jesus. Não vejo falta alguma nisto de forma alguma. Não olhe para o erro do outro companheiro, apenas siga em frente. Isto é tudo. Agora, esta foi a maneira que fizeram com Jesus. Eles não, e você deve ensinar ao povo. Olha o que o irmão Branco fala. E você deve ensinar ao povo. Vocês, pastores, eu estou ensinando ao povo. Certo? E você deve ensinar ao povo. Vocês, pastores, a fazer o mesmo. Permanecer com Jesus, permanecer com a palavra, permanecer com João, permanecer com a terceira etapa, permanecer com Deus. Querido Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, te agradecemos pela alimentação nesta noite, Pai, porque eu sei que esta palavra vem do Senhor, Pai, para o povo, para o eleito, para os predestinados, Senhor. Por isso te agradeço e o glorifico no nome de Jesus Cristo. Amém.